Aquino, qual a tensão de um inversor híbrido ou não híbrido é compatível com uma rede elétrica residencial bivolt 127/220? Neste cenário, qual é a voltagem do inversor que deve ser instalado? Existe no momento inversores que o fabricante cita que é 220 monofásico e outros fabricantes citam que o inversor é bivolt. A minha residência tem tensão 127/220. Os microinversores DE já instalados são 220 volts monofásico. Esta confusão de especificações deixam o leigo mais em dúvida. Vou comprar um inversor de preferência híbrido, mas não sei qual é a voltagem que devo comprar. Pode me dar uma luz? Preciso de um esclarecimento melhor, ou seja, uma resposta sua, Aquino. Em tempo, assisto todos os seus vídeos antigos novamente e se não dei like na época, sento o dedo no like positivo. Estamos juntos. Obrigado, abraço, Sargento PM Amauri. Amauri ou Manuel também, né? O perfil dele tá aqui como Manuel Amauri. O Manuel sempre acompanha aqui o nosso conteúdo. Eu fiz questão de pegar essa pergunta aqui do seu Manuel. É uma pergunta assim relativamente complexa, pouco difícil de responder, mas a gente vai trazer aqui a resposta e vamos ajudar o nosso amigo Manuel Amauri a entender um pouco mais sobre essa questão, sobre essa dúvida, e com certeza é como ele disse aqui, leigos acabam ficando muito confusos com esta salada de letrinhas, com esta salada de nomenclaturas, né? E de características de equipamentos. Mas vamos lá. Seu Manuel, primeiro o seguinte, tá? Os inversores não têm bivolt. Deixa eu explicar o conceito de bivolt aqui para o seu Manuel e para você também que está nos acompanhando, tá? Bivolt quer dizer que um equipamento ele trabalha com duas voltagens, mas na sua entrada DC, tá bom? E inversores não têm bivolt. Inversores off-grid geralmente, aliás, não tem não, eles têm, mas eu vou explicar para vocês aí como que é essa questão. Mas a maioria esmagadora ou é 220 ou é 127. E nesse caso é monofásico. A gente não chama de bivolt ou univolt. A gente chama de monofásico ou bifásico. Quer dizer que ele tem duas fases e geralmente bifásico nós temos um neutro e duas fases. Então quer dizer que entre neutro e fase 1, 127, neutro e fase 2, 127. Ou entre as duas fases, 220 volts. Então isso quer dizer que os inversores são monofásicos e estão preparados para trabalhar ou em 220 volts ou em 127 volts. Agora, equipamentos eletroeletrônicos, aí eles são bivolts, porque eles estão preparados para trabalhar em ambas as tensões. Ou ele pode receber 127 ou 220, e alguns que são full range, que a gente chama, que ele vai trabalhar de 90 a 240 volts de maneira automática, sem você precisar ligar, mudar aquela chavinha que seleciona lá a tensão. Isso é muito bom porque evita queimas de equipamentos. Olha, quando eu trabalhava com eletrônica, a quantidade de equipamento que chegava para a gente consertar, que queimou porque a pessoa esqueceu de mudar a chavinha, estava 110 e 127 ligou no 220, olha, era muito, tá? Então, com o advento das fontes chaveadas, isso facilitou muito a gente ter aí um equipamento full range que trabalha de 90 a 240 volts. Já os inversores off-grid, quando a gente tem duas tensões nesse inversor, a gente fala que ele é bifásico ou que ele é split phase, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um inversor da Must, que ele é um inversor de baixa frequência com transformador de ferro-silício, e esse inversor da Must, ele tem as duas tensões nele. Quer dizer que ele tem um 0 volt, uma fase 120, outra fase 120, então entre esse 0 volt que a gente pode aterrar e se tornar um neutro real, entre esse neutro dele, né, o 0 volt e uma fase 127, entre o neutro e a segunda fase 127 ou 120, e entre as duas fases 220 volts. E esse inversor ele é de 3.000 watts.
o que quer dizer que ele vai ter 1.500 watts na fase 1 e neutro e mais 1.500 watts na fase 2 e neutro, ou 220 watts, 3.000 watts na fase 220 volts, tá bom? Então 1.500 na fase 127, 1.500 na outra fase, ou 3.000 watts na fase 220 volts. Isso é split phase, tá? E nós temos aqui alguns inversores híbridos também, como por exemplo um da Must modelo azul que nós já trouxemos aqui para o canal, que nós podemos ligar ele em paralelo e configurar para split phase. Quer dizer que a gente vai ter também a mesma configuração desse Must de baixa frequência, só que esse outro Must azul é de alta frequência. Tá bom? E todas essas informações que eu estou passando de inversores, eu sempre deixo no comentário fixado, na descrição, os vídeos, né, link de vídeos que a gente está falando. Mas basta você digitar aí no YouTube, inversor Must Split Phase Eduardo Aquino. Vai lá na busca, digita isso daí que o YouTube vai trazer para você uma relação de conteúdos que eu já tenho falando sobre esse tema. Agora, a dúvida do nosso amigo aqui. Ele disse que ele tem um DIE, na verdade tudo isso já faz parte da dúvida, tá bom? Mas vamos entrar mais a fundo ainda. Ele disse que ele tem um DIE, né? Aliás, tem DIE instalado, no caso o DIE é o microinversor, né? E na 220 monofásico, DIE ou qualquer outro microinversor ou inversor string são monofásicos, tá? Aí existe microinversores trifásicos e inversores trifásicos também, tá bom? Agora, qual inversor híbrido você vai escolher? Você tem que escolher a tensão, a voltagem de saída do seu inversor híbrido de acordo às cargas que mais você utiliza na sua residência e que você quer colocar como cargas prioritárias. Acredito eu que você vai montar aí um sistema fotovoltaico com um inversor híbrido off-grid, justamente para você conseguir aí ter backup de energia na falta da concessionária, você ter um backup. E mesmo que não seja backup, você vai ter que selecionar um inversor com base na tensão mais utilizada na sua residência, na voltagem mais utilizada. Então, se a voltagem mais utilizada for 127 volts, você vai usar um inversor, escolher um inversor em 127 volts. Se a mais utilizada for 220 volts, você vai utilizar um inversor em 220 volts. Se for as duas tensões mais utilizadas, você tiver meio que um mesclado aí entre as duas, aí você pode escolher um inversor que trabalha em split phase, como por exemplo o DIE. Você vai ter o DIE aí, se eu não me engano, acho que eu não lembro se é de 3.6K, depois ele vai para 5, depois 8, eu não me recordo, que é o DIE híbrido, on-grid, off-grid, que tem várias entradas, inclusive entrada para gerador, entrada para você fazer uma micro-rede com seus microinversores DIE que você já tem. Esse inversor, é possível você ligar eles em paralelo e transformá-los em split phase, e aí você ter 127 volts e 220 volts no mesmo inversor, na mesma rede, aí você vai ligar na sua residência aí, tá bom? Mas, via de regra, você deve escolher a tensão que você mais utilizar na sua residência, ou seja, o que predominar aí é a tensão que você escolhe do teu inversor. Se quiser ter as duas tensões e não quiser um híbrido da DIE ou da Must que você possa ligar em split phase, tá? E ter as duas tensões, você pode comprar dois inversores híbridos de tensões diferentes e ligar ao mesmo banco de baterias. Então, dois híbridos aí de 48 volts que seja, liga ao mesmo banco de baterias, mais o híbrido 1, 3.000 watts, por exemplo, 220 volts, e o híbrido 2, também 3.000 watts, mas 120 volts, 127 volts, depende aí do que você for encontrar. A grande maioria é 120 volts, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado você, Manuel, espero que essa dúvida também tenha ajudado outras pessoas, tenha ajudado você que acompanhou aqui mais este episódio do Aquino Responde, tá? E aqui do lado, como sempre, eu deixo mais conteúdo para você sempre continuar aqui no canal. Chegou até aqui, deixa aquele super like bacana e se inscreve para não perder nadinha daqui para frente, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aquino Responde aqui do canal. Fui!